Bom dia! Quero saudá-los e acolhê-los com as palavras bíblicas do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 12, e no capítulo 6, o versículo 23. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o que é direito, que faça o bem. Não há ninguém mesmo. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um tempo atrás teve um quinteto que se reuniu em Morro Redondo e tocou "Somos salvos só por graça". Cantamos juntos. Iniciamos este culto não em nosso nome, mas em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Elevamos nossos olhos para o alto, pois o nosso socorro, a nossa ajuda e salvação vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ó Deus, se Tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas Tu nos perdoas, e por isso nós Te tememos. Isso está lá no Salmos 130.
Diante deste Deus, vamos então confessar a nossa culpa e suplicar o perdão. Oremos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Por causa da tua grande compaixão, apaga os nossos pecados. Purifica-nos de todas as maldades e lava-nos do pecado. Pois sabemos bem onde e quando pecamos. Tu tens razão quando julgas e estás certo quando condenas. De fato, pecamos. O que tu queres é um coração sincero. Enche o coração de cada uma de nós com a tua sabedoria. Tira de nós o pecado e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais branco do que a neve. Faze-nos sentir a alegria e a felicidade de novo. Não olhe para os pecados e apaga todas as maldades. Ó Deus, cria em cada uma de nós um coração puro e dá-nos uma vontade nova e firme. Não vires o teu rosto de bondade. Dá-nos o desejo de sermos obedientes. Ouve-nos quando cantamos te suplicando perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. A esse Deus que dirigimos a nossa oração, Ele ouve e nos perdoa. A sua palavra o confirma. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é presente dado por Deus. Agradecidos pelo perdão de Deus, cantemos confiantes, rendendo glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Senhor Deus, tu procuras o ser humano desde o começo do mundo e desejas comunicar-te conosco. Assim como procuraste por Adão e Eva no jardim do Éden à tardinha, para conversar com eles e nos orientar, assim também continuas nos procurando para falar a nós. Tu nos deste a tua palavra para nos orientar e iluminar nossa vida. Dá-nos teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la e vivê-la na fé. Por Jesus Cristo, o qual contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Nos preparando para as leituras bíblicas, cantemos juntos do Inário do Povo, número 380. Este, então, tocado pelo Grupo Ascensão da Música da Paróquia Ascensão, de Canguçu. Queremos ouvir a palavra que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, os versículos 16 e 17, que assim diz: Eu não me envergonho do Evangelho,
pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. O justo viverá por fé. Aclamamos cantando Aleluia. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós em verdade e em amor. Vamos ouvir o texto da mensagem de hoje, vem no Antigo Testamento do profeta Amós, do capítulo 7, os versículos 7 até a primeira parte do 9. O Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo? Respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora do prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo.
Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. Até aqui, palavra da Sagrada Escritura. Queridos e queridas, como a reforma pode nos ajudar hoje? É sobre isso que nós queremos refletir. Quem já observou um pedreiro assentar tijolos, certamente ouviu usar um prumo. Ainda que antiquíssima, essa ferramenta não fica devendo a equipamentos sofisticados. Não precisa de pilha para funcionar, é fácil de manusear e revela com precisão o que está fora do prumo. Quando Deus chamou o profeta Amós viu que o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas, diz o texto que nós acabamos de ouvir. Um prumo na mão de um pedreiro descreve com precisão como Deus agiu e continua agindo com o seu povo. Ele criou a humanidade para viver aprumada. O muro construído no rigor do prumo alude ao fato de sermos criados à imagem de Deus. Mas ao encostar o seu prumo na vida, fica evidente que ela está fora do prumo. Não somos o que deveríamos ser. Instrumentos de Deus em seu tempo. No século XVI, Deus encostou seu prumo, as Sagradas Escrituras, na igreja. Seus instrumentos então foram um monge alemão que lecionava numa universidade provinciana, Lutero, um padre suíço de uma cidade de médio porte, Zwingli, um jovem acadêmico francês, Calvino. Estes homens anunciaram o que perceberam em púlpitos e cátedras, assembleias e tribunais, bem como em panfletos e livros. Eles sabiam que a validade do prumo não expira, que a palavra de Deus continua válida e revela o que está aprumado diante dele e o que não. Sabiam também que um prumo funciona de cima para baixo. A posição da peça de madeira no alto determina a posição da de um metal embaixo. Assim, as Escrituras Sagradas são instrumento do Altíssimo e manifestaram sua vontade entre nós. Jesus criticou os saduceus, porque eles, apesar de sacerdotes, desconheciam as Escrituras e o poder de Deus, conforme Mateus no capítulo 22, versículo 29, e Marcos capítulo 12, versículo 24. Ao descobrirem o Evangelho, os reformadores reconheceram que o poder do Criador age pela Escritura para aprumar a nossa vida. Por isso, não se cansaram de estudá-la e interpretá-la. O nosso ambiente é outro, bem diferente. Vivemos num mundo muito, mas muito diferente de Lutero, de Zwingli, de Calvino. Talvez você se lembre do desenvolvimento tecnológico. Sim, eles viajavam de carroça, nós de automóveis e até de avião. Eles escreviam com pena de ganso, nós digitamos em celulares, em tablet, em computador.
Eles se relacionavam olho no olho. Nós, pelo Facebook, pelo Zap e assim por diante. Ainda que isso molde nossa vida cotidiana, a maior diferença para o tempo da Reforma é que então se vivia numa cultura cristã homogênea, enquanto que hoje vivemos num ambiente pluralista e pós-cristão. Quando recorriam às Sagradas Escrituras, os reformadores não precisavam convencer seus contemporâneos da sua autoridade. Nós, no entanto, não podemos mais pressupor que as pessoas à nossa volta a reconheçam. Vivemos em meio a um ferrenho concurso de verdades e convicções. Por isso, não basta repetir os reformadores, mas devemos aprender deles a atentar para o prumo de Deus, a fim de anunciar ao nosso tempo o que Deus está revelando. Os reformadores podiam pressupor que seus contemporâneos entendiam sua vida e o mundo baseado na cosmovisão cristã. Nós precisamos aprender a articular com clareza como encaramos a vida e o mundo, e que diferença isso faz em relação às outras propostas. Quem não conhece o Deus da Bíblia precisa dessa oportunidade. Quando Deus encosta o seu prumo em nós, fica claro o que não está aprumado em nossa vida. É assustador perceber quanta resistência há em nós, mas também é vigorante poder admitir a ajuda que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. O mesmo poder do Espírito de Deus que atuou nos profetas e na Reforma Protestante nos ajudará a crer nele e a obedecê-lo hoje. Ruptura com o que não é certo e bom, mas preservação do que é um tesouro inestimável. Palavra do Senhor, sacramentos, ministério, culto, liturgias elaboradas, a ênfase na palavra de Deus, a revelação bíblica, como fundamento primordial da Igreja e da fé cristã, a revelação objetiva de Deus nas Escrituras e não o experimentismo ou o subjetivismo. O que de Lutero nós deveríamos preservar ainda hoje? Primeira, coragem. Coragem para enfrentar situações contrárias à vontade de Deus sem medo. Lutero enfrentou o poder constituído, mas que estava desencaminhando o povo de Deus. No Antigo Testamento, os profetas enfrentaram reis. No Novo Testamento, João Batista, Jesus e os apóstolos também enfrentaram situações complicadas. Ter coragem que brota da fé, que é alimentada pelo Espírito Santo, é isso que nós precisamos ter hoje. Em segundo lugar, deveríamos ter de Lutero. Assim como ele levantou perguntas no seu tempo e respondeu, assim também nós precisamos levantar novas perguntas e dar novas respostas às questões de fé, porque a vida mudou. As perguntas das pessoas de hoje são outras. Há muitas coisas escondidas por trás das coisas aparentes, mas que causam miséria, desvios, manipulações, sofrimentos. Fazer a pergunta certa e colocar os óculos certos para respondê-las
desvenda o que está por trás de intenções e sistemas que oprimem. Terceiro, a teologia da cruz. Recuperar a teologia da cruz para encontrar forças e esperanças diante da pobreza, da fome, da violência, doença que vive boa parte do nosso povo. A cruz de Cristo é a nossa teologia, já afirmava Lutero. Quando o apóstolo Paulo estava doente e orou por 3 vezes suplicando a cura, obteve como resposta do Senhor o seguinte: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto é, ele é mais forte quando você está fraco. A cruz de Cristo continua sendo força para o pecador, o doente, o carente. Ela se torna esperança, não uma esperança que aliena, mas que não desiste da fé, da luta de Deus, da confiança no Senhor. Recuperar a ética, a vida ética, em relação à vivência da fé, principalmente com o cuidado com a criação de Deus, e em relação à vida pública, a política. Precisamos com urgência cuidar da nossa casa, o planeta, Terra, cuidar da criação de Deus. Ele está ferido, ele está sofrendo, está anêmico, perdendo o equilíbrio, produz seca num lugar e temporais em outros, com chuvas em excesso e desmoronamentos, queimadas. Não podemos concordar com o enriquecimento a qualquer custo, a qualquer preço, e a destruição da casa da humanidade. É preciso coibir excessos, retomar a reciclagem de lixo, menos poluição, mais preservação. O tal do desenvolvimento sustentável. É preciso recuperar a honestidade. Sim, na escola, estudar e não colar, por exemplo. Nos negócios e na vida pública, recuperar a honestidade. Viver o 8º mandamento, que conclama a falar a verdade e entender tudo da melhor maneira, a viver com ética e moral. Celebrar alegremente a Deus, sem fazer disso shows da fé ou espetáculo. É preciso deixar bem claro por que viemos à casa de Deus, à casa de oração. O que Deus espera de nós quando estamos ali e quando saímos dali. E o que Deus nos oferece. Isso é importante para distinguir o que é igreja e o que é circo, o que é teatro, o que é palanque. Jesus, quando andava na Palestina e arredores, fez muitos milagres, mas não curou a todos. Os milagres eram um sinal de que o reino de Deus havia iniciado, mas ele mesmo não desejava ser confundido com um milagreiro, mas reconhecido na fé como o Filho amado de Deus, o Salvador, o Senhor, fonte da vida e da salvação. Os primeiros cristãos se reuniam para render louvor a Deus, aprender os ensinamentos do Senhor, celebrar a vida, vivendo unidos em fé e oração. Não buscar um show nem espetáculos, mas celebrações verdadeiras. Honrar Lutero hoje, ser igreja da reforma, sempre em reforma, não significa apenas repetir hinos antigos, mas deixar-se impulsionar pela teologia da reforma, compor hinos novos que nas suas letras exaltam a ação de Deus em nosso favor. Isso, queridos e queridas, é o prumo. Fora disso, a vida começa a entortar. A boa-fé das pessoas passa a ser explorada indevidamente e inicia-se
a escravidão. Deus não pode ser confundido com um comerciante que compra e vende, mas Ele precisa ser entendido como o Senhor generoso, que perdoa e salva gratuitamente, a quem cabe nossa gratidão e louvor. Ele é onde a nossa fé está firme e é a fonte viva da esperança. Viver a reforma hoje é entrar no movimento e não num fogo de palha. E que a paz e a bênção do Senhor nos acompanhem e guardem para viver de maneira humilde na companhia de nosso Deus. Amém. Agora eu convido para cantarmos juntos uma versão do Credo que eu compus em 2014. Ao Senhor nosso Deus, que nos une pela dádiva do Espírito Santo, nos colocamos juntos em oração. Senhor, nos unimos nossas vozes e preces em favor de todas as pessoas que têm a árdua tarefa de falar a verdade em meio a tantas mentiras. Pelas pessoas que denunciam injustiças e buscam a verdade. Oremos, pedimos pelos sistemas educacional e educadores, para que possam instruir para uma vida justa, verdadeira diante de Deus. Pelos que nos representam nos diversos níveis de poder, para que possam defender o direito dos fracos. Pelas pessoas que procuram solucionar problemas via o diálogo. Intercedemos nosso Deus pela Igreja, para que sempre anuncie o Teu Evangelho de forma reta, clara e verdadeira. Pelas pessoas que lideram trabalhos na Igreja, para que não desanimem nas adversidades, mas sintam a Tua mão poderosa sobre elas. Oramos por toda a comunidade, por seus grupos, pelas pessoas que estão enfermas, entristecidas, e pelas pessoas que estão sobrecarregadas. Por tudo mais que ainda trazemos em nosso coração, com confiança colocamos em Tuas mãos
orando juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus é refúgio na aflição, forte abrigo na provação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos proteção. Deus é socorro na opressão, a nossa força e libertação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos salvação. Deus é a força e nossa fraqueza, em meio à dor, também pobreza. Ele é refúgio e fortaleza, Ele é a fonte de nossa certeza. Não é o medo nem o pavor que nos conduz ao Senhor, como Ele isola e não é pior, e com certeza não será luz. Deus é refúgio na aflição, forte abrigo na provação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos proteção. Deus é socorro na opressão, a nossa força e libertação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos salvação. Deus é gracioso e amoroso, Ele é bom, nós não vamos, nele esperamos e confiamos. Deus nunca está, nunca está. Deus é bondoso e cuidadoso, a sua palavra vivenciar. Se Jesus Cristo vai encontrando, pois Ele é o que mais nos. Deus é refúgio na aflição, forte abrigo na provação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos proteção. Deus é socorro na opressão, a nossa força e libertação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos salvação. A fé em Deus concede força para caminhar, tem esperança, olha para frente com confiança, e ter em Deus nossa segurança. Sua palavra nos orienta, é sua mão que nos sustenta, o seu cuidado nos acalenta, sua promessa nos apacenta. Deus é refúgio na aflição, forte abrigo na provação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos proteção. Deus é socorro na opressão, a nossa força e libertação. Não temeremos quem quer que seja, em nosso Deus temos salvação. Estendam suas mãos para receber a bênção do nosso bondoso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor sobre você levante sua face e dê a cada um e cada uma de vocês a paz. Assim vos abençoe o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, sirvam o nosso Deus com alegria em seus corações. Amém. Como hino de envio, o grupo Ascensão da Música de Canguçu canta o nosso livro de canto 567.